5, 4, 3, 2, 1. Está começando o WordCast. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui começando mais um WordCast. Estou muito feliz hoje, porque hoje é um dia especial. Hoje é mais um dia que nós estamos aqui juntos, trazendo esse conteúdo maravilhoso, nesse lugar maravilhoso, numa conversa sempre descontraída, numa conversa tranquila. Aqui falamos sobre empreendedorismo, aqui falamos sobre a fronteira, aqui falamos sobre política, aqui falamos sobre religião, aqui falamos sobre tudo, sobre atualidades, sobre histórias de sucesso, falamos aqui. Estou muito feliz, muito contente, como todos os episódios que nós iniciamos aqui. Estou feliz e contente por ter vocês aí, essa audiência maravilhosa acompanhando nós aqui. Por isso que estamos aqui e vamos procurar trazer sempre conteúdo maravilhoso para vocês. Tá? E também iniciamos aqui com oferecimento de lucro certo. HS Consórcio Lucro Certo. Tá? Eu queria falar aqui em especial, sabe por quê? Porque eu tive lá no HS Consórcio, lá no Lucro Certo, tive lá falando com o Luciano, tive lá falando com o pessoal, e eu consegui um desconto maravilhoso para nós lá. Então, quando você chegar lá, na HS Consórcio, no Lucro Certo, quando você chegar lá, quiser, faz uma visita para você conhecer o lugar, para conhecer os profissionais, as pessoas que trabalham lá. Lá tem um cafezinho, lá tem um chazinho, lá tem um ambiente super agradável, tá? Não deixam de conferir. Chega lá e fala, ó, eu tive olhando lá no WordCast, lá com o Josimar, o podcast da Fronteira, e falou que aqui tem um produto especial para mim. Eu queria ouvir essa proposta. Vai lá, porque eles têm uma proposta maravilhosa. Para você investir, para investir em imóvel, para carta de crédito, carta contemplada, eles têm um portfólio enorme de oportunidades e de investimento. Nunca esqueça, viu? Lucro certo, HS Consórcio, lucro certo. Qualquer dúvida, nós temos aqui as mídias sociais nossa. Tá? Pode colocar lá, segue nós lá, o WordCast lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, segue nós lá, tá bom? Então, nunca esqueça, precisou de alguma coisa, precisou de investimento, você quer investir, quer comprar uma carta, está pensando no futuro. Olha só, entrei lá, o menino falou, Josimar, você está pensando no teu futuro? Está pensando no futuro? Rapaz, investe conosco, que é um pouquinho por mês, uma cartinha de crédito, lá tem uma meia parcela, tá? Lá no HS Consórcio, meia parcela. Você vai pagando meia parcela até a contemplação. Contemplou? Só alegria. Maravilha, tá bom? E também quero dizer para vocês sobre Óticas Mega Visão. Eu tenho aqui, ó, trouxe até uma caixinha aqui, ó, Óticas Mega Visão. São 10 lojas em Foz do Iguaçu. 10 lojas na região, Ótica Mega Visão. Tá? Não tem como errar, é azulzinha, a frente tudo azul, Mega Visão. Lá tem o maior estoque de óculos que eu já vi. É o maior estoque de ótico, maior estoque de óculos de lente da Tríplice Fronteira. Com certeza, quem tem o maior estoque tem o melhor preço. E, além disso, tem o melhor atendimento. Pessoal, não perca tempo. Precisou de óculos, fez uma consulta, precisou de óculos, Ótica Mega Visão. É aqui que você vai encontrar o teu melhor óculos, é aqui que você vai encontrar a tua melhor opção, é aqui que você vai encontrar o melhor preço, a melhor condição e o maior estoque de óculos da região, da Tríplice Fronteira. Eu não acreditei. Peguei, chamei o José Gomes e falei, eu vou lá para ver. Fui lá e vi. Realmente é o maior estoque de óculos da região. Então, precisou de óculos, Mega Visão. Precisou, carta de crédito, investimento, sempre lucro certo, HS Consórcio. Você nunca vai errar. Como eu disse para vocês, estamos muito felizes hoje aqui, porque hoje é um dia especial. Todos os dias aqui são especiais, mas hoje é um dia muito especial. Estou muito contente pelo dia de hoje, aqui, por essa entrevista, por essa pessoa que está aqui na minha frente. Estou muito contente, porque havia feito um convite e me disse assim, olha, Josimar, minha agenda é muito cheia e tal, mas eu vou tirar um tempinho, eu preciso ir aí, preciso bater esse papo, eu preciso conversar contigo sobre assuntos. Nós vamos falar sobre assuntos, um assunto maravilhoso hoje, pertinente a todos nós. Estou aqui com uma figura maravilhosa
Estou aqui com uma pessoa incrível. Pude conhecer ela, tive essa honra de conhecer essa pessoa algum tempo atrás e hoje tivemos esse presente dessa pessoa estar aqui conosco. Tá? O nome dele chama Pastor Isaías Cardoso dos Santos. Ele é presidente da Assembleia de Deus, Ministério Missão em Foz do Iguaçu. Ele foi o primeiro vice-presidente das Assembleias de Deus de todo o estado do Paraná, da CIADEP. Ele foi ali o primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus de todo o estado do Paraná. Uma pessoa incrível, hiper importante para nós aqui na Tríplice Fronteira. Tenho a honra de apresentar para vocês Pastor Isaías Cardoso dos Santos. Muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Aqui nos sentimos muito honrados do senhor estar aqui, de termos aqui como de poder bater esse papo contigo. E a nossa audiência também, creio que nós temos aqui muitas dúvidas, temos aqui muitas coisas para compartilhar. Muito obrigado, Pastor Isaías. Boa tarde, nosso amigo Josimar. Eu louvo a Deus por essa oportunidade de, nessa tarde, poder estar aqui conversando com você, nessa programação que tem um acompanhamento muito grande e poder chegar mais perto dos nossos ouvintes, poder aqui abrir o coração em alguns assuntos que vai ser discutido, debatido. Para nós, das Assembleias de Deus em Foz do Iguaçu, é um momento também muito especial. Que maravilha, pastor. Então, estamos muito contentes do senhor estar aqui. E assim, pastor, nós temos uma audiência gigantesca, as pessoas estão nos acompanhando. Sempre digo, essa audiência é audiência maravilhosa. Que bem. E temos anseio, né, por essa conversa e tal. O senhor, me diz uma coisa, pastor Isaías. O senhor é daqui de Foz mesmo? Da onde é que o senhor veio? Como é que o senhor surgiu aqui? Qual foi teus passos aí? Já nasceu numa família cristã? Quantos irmãos, pai e mãe? Da onde é que veio? De onde apareceu? Pastor Isaías, de onde apareceu? Muito bom, até para que conheça um pouco mais do pastor Isaías. Hoje eu tenho 58 anos de idade, casado com a professora Elizabeth Lopes dos Santos, pai de 2 filhos, o Isaías Júnior, hoje pastor e também advogado, e Tiago Lopes dos Santos, que também é pastor e é formado em publicitário. Olha aí. E nós estamos em Foz do Iguaçu exatamente há 40 anos. Eu vim da cidade de Londrina, onde conheci a minha esposa, ela estava ainda fazendo faculdade. A Rebeca. O senhor conheceu a Rebeca lá em Londrina? Lá em Londrina, fui conhecer minha Rebeca. Só não fala se o pai dela é Labão também ou não, né? O pai dela, na verdade, era sitiante, também agropecuário, cuidava lá dos gadinhos dele. Olha. E ali na região de Londrina. Mas meu pai, eu vim para Londrina porque meu pai era pastor no estado de São Paulo e veio pastorear a igreja em Londrina. Eu, desde muito cedo, comecei a trabalhar e trabalhei numa concessionária da Volkswagen em São Paulo. Quando eu vim para Londrina, com meus 16 anos, já vim praticamente transferido. Trabalhei em Londrina 2 anos apenas. Aí meu pai veio transferido para Foz do Iguaçu, para pastorear aqui também a Igreja Assembleia de Deus, aqui na Vila Pérola. Nisso, eu fui trabalhar com o Grupo Bordim, na Paraguaçu, que era o meu ramo, e fui trabalhando dali mais 4 anos, casei, fui buscar minha Rebeca em Londrina. Em Londrina. E estamos aqui há 40 anos, né, em Foz do Iguaçu. Bom, meus pais, quando eu nasci, meus pais já eram pastores. Então, nasci num lar cristão, minha mãe muito dedicada. Tenho 5 irmãs e 4 irmãos. Somos uma família de 9. Uma família grande. Então, são todos pastores? não. Não. Apenas
2. Teu pai continua ainda? Não, meu pai já descansa na eternidade com Deus. Já vai fazer seus 10 anos que ele partiu. Partiu com 73 anos de idade. Minha mãe faleceu muito cedo, com 51 anos. Ela foi acometida por um câncer no estômago, fez uma cirurgia e 60 dias ela partiu, não resistiu. E a família sempre unida, porém todos na igreja, todos são talentosos, são músicos, a maioria toca instrumentos, outros adoram no louvor, minhas irmãs. Então, a família bastante levita, vamos dizer assim, por ser musical. E pastor é eu, e eu tenho o caçula, meu irmão caçula, que está morando nos Estados Unidos, na cidade de Worcester, e é pastor lá também. Tem o seu trabalho paralelo e também auxilia um pastor lá em Worcester, nos Estados Unidos. Que maravilha, pastor. Então, quando o senhor nasceu, teu papai já era pastor? Já era pastor. Então, pude conhecer desde cedo, né? O senhor foi criado dentro da igreja, então? Dentro da igreja. Gatinhou ali nos corredores da igreja, o senhor foi criado ali dentro da igreja? Olha, desde criança do maternal, conhecendo o chão da igreja, vamos dizer assim. Depois, fui crescendo, adolescência na igreja, na juventude, tocando instrumentos, acompanhando meu pai nos trabalhos missionários, visitando igrejas. Então, assim, conheci a parte não só teórica, mas a prática na igreja. Mesmo depois, aqui em Foz do Iguaçu, partindo para o lado comercial, onde abri uma empresa aqui em Cidade de Leste, aqui em Foz do Iguaçu, no ramo de autopeças, trabalhei alguns anos, fui para Assunção, abri uma importadora em Assunção, morei 1 ano e meio apenas, voltei. E no meu retorno, 20 anos atrás, fui convidado para trabalhar na diretoria da Indústria e Comércio aqui em Foz do Iguaçu, no comando de um ex-prefeito há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Trabalhei 2 anos e auxiliando o saudoso pastor Israel Sodré, que era o pastor presidente da nossa igreja aqui em Foz do Iguaçu, e ele era presidente da Convenção do Estado do Paraná das Assembleias de Deus. Então, e a nossa igreja aqui foi sempre uma igreja hospedeira, que recebia cada 2 anos a Convenção do Estado, fazíamos nossas convenções, e eu fui crescendo e daí conhecendo. Tinha o pastor Sodré e o senhor era o que auxiliava ele. Sim, eu auxiliava era um dos dele. auxiliares. Tinha o teu trabalho, Sim. à parte, e ainda Auxiliava ele na igreja. auxiliava ele na igreja. Então, ele sendo o presidente aqui Sendo o presidente da igreja, toda a diretoria. Eu, nessa época, ainda fazia parte da diretoria, mas não era nem vice-presidente dele. De mais ou menos... Não, eu já era vice-presidente. Você já era vice-presidente Já dele. era o vice-presidente, porque eu estou como presidente há 15 anos, desde 2009, quando ele faleceu, e eu já era vice-presidente há 7 anos. Fui vice-presidente dele. O senhor, como vice-presidente das Assembleias de Deus, o senhor já era pastor? Já era pastor. Em que momento o senhor deixou de ser um membro comum, de ser um membro, porque o senhor já era filho de pastores. Sim. Né? Já era filho de pastor. Então, já tinha, já tinha contigo essa vocação, o essa pastoreio. chamada. O pastoreio já era a vocação tua. Exato. Né? Porque já é do teu pai, já era da família. Isso. Em que momento, pastor Isaías, que o senhor deixou de ser o membro comum para o senhor ser pastor? Essa transição foi direto ou isso passou por um outro processo antes? Não, é todo um degrau. Na verdade, essa vida ministerial, ela tem um processo de crescimento, desenvolvimento. Nós
começamos como membro da igreja, depois aqueles que têm chamada ministerial, eles vão a cooperadores, depois diáconos, depois presbíteros, evangelistas, depois pastores. Existe então Uma escada. Uma escada. Para chegar lá no topo a pastor. E outros são pastores auxiliares e tem os pastores titulares das nossas congregações que nós chamamos nos bairros. Hoje nós temos o Templo Central, aqui na Quintino Bocaiúva, 991, onde estamos praticamente construindo. Porque a antiga igreja nós deixamos só o porão. Não é nem o porão. Da antiga igreja ficou só as salas embaixo de atendimento e o predinho no fundo, onde mora ali o pastor auxiliar da igreja. Auxiliar. Agora nós começamos uma construção de 7.200 metros quadrados. Meu Deus. Nós já vamos falar dessa construção aí. Uma construção maravilhosa, pessoal. Eu estive lá conhecendo, estive lá conversando com o pastor Isaías, outros pastores também, estive lá conhecendo. Um templo maravilhoso está sendo feito. Na verdade, é um ganho para todos nós, né, pastor? É um ganho para Foz do Iguaçu, é um ganho para essa irmandade maravilhosa, é um ganho para todos nós. Mas diz aí, pastor, daí... Vai ser um cartão postal para essa cidade, viu? Um cartão postal. Então, o senhor veio dali, pastor? O senhor estava lá membro, daí o senhor passou por todos esses degraus, pastor, até o senhor chegar a pastor e depois para pastor presidente. Essa é a... Como eu era vice-presidente dele, vinha trabalhando ao lado do pastor Sodré e também do lado dos outros pastores, dando toda essa assistência. O pastor Sodré, como ele era também presidente da Convenção do Estado, que é a CIADEP, ele acabava ficando muito ausente de Foz. E mesmo na ausência, ele delegava para mim poderes para reunir os pastores, fazer ali as tratativas, estar nas igrejas. Então, eu vim auxiliando ele. Infelizmente, ele foi acometido por um câncer na medula óssea e foi muito rápido. 90 dias ele partiu. Nisso, a igreja se reuniu, o ministério se reuniu, a liderança da igreja em Foz do Iguaçu e disse para a Convenção do Estado, que é soberana a nós: olha, nós gostaríamos que o pastor Isaías ficasse como nosso presidente, pelo relacionamento que temos, pela sua dinâmica de trabalho. Isso. E daí, então, houve essa concordância quando eu fui empossado presidente nesta cidade da nossa igreja. Isso fez agora, em maio, 15 anos que eu estou na direção desta igreja. Temos enfrentado essa construção. Por que não é tão rápida, Josimar? Porque nós não tocamos assim. A nossa igreja não é só a central. Nós temos, em cada bairro que você vai nessa cidade, tem uma igreja. Tem uma igreja. Quantas igrejas tem, pastor, aqui que faz parte da tua administração? Quantas igrejas são? 60 templos. 60 igrejas? Desses 60 templos, nós temos praticamente 55 templos próprios. O prédio é da igreja, Tudo. Não é alugado. Não, o prédio é da igreja. Alugado eu tenho uns 5 alugados, salões alugados, os 55 templos próprios. Muitos deles com casas pastorais, a maioria, construção de casa pastoral, predinho, salas para estruturas de aula. Nós temos o nosso Instituto Teológico, que é o IBADEP, que a sede é em Guaíra, que é aqui do nosso estado do Paraná, que é um curso de preparação, de capacitação teológica para os nossos obreiros que têm vocação para desempenhar o ministério pastoral. E também temos a ETAD, que também é uma grande faculdade teológica de São Paulo, que muitos pastores, também alunos, fazem aqui em Foz do Iguaçu. Então, assim, nós temos estrutura na maioria das igrejas para que os nossos
irmãos, membresia e esses vocacionados ao ministério, eles possam se preparar, estudar pelo menos 4 anos de estudo teológico para ter uma noção do que é a Bíblia. O que Deus Que maravilha. quer se É, revelar através da sua palavra. não é simplesmente a pessoa chegar lá, ser membro, que já vai, já vai assumindo um cargo na igreja, não. Não. Existe todo um preparatório, né? Com certeza. Existe todo um embasamento. Uma escola. Um embasamento teórico, prático, Isso. né? Que fica ali. O senhor mesmo. Com certeza. Deu assistência ao pastor Sodré por um tempo. Então, essa daí já foi uma base que o senhor estava fazendo para que pudesse assumir a presidência, né? Com certeza. Pudesse 7 anos na pudesse vice-presidência, e isso eu já era um pastor auxiliar. Eu fui consagrado a pastor muito jovem ainda, né? Com quantos anos o senhor foi para pastor? Eu fui a pastor com 35 anos. Jovem, né? Jovem pastor, eu era um jovem pastor. Mesmo auxiliar, com a vocação que eu tinha, e Deus me tirando devagarzinho do empresariado e trazendo Trazendo para o propósito dele, que às vezes a gente não entende, porque eu quando... para a função espiritual, né, pastor? Isso. Porque às vezes a gente não entende nós queremos trabalhar com isso, trabalhar com, né, com aquilo e tal, mas de repente você tem uma função espiritual maior, né? Eu, quando me dei como gente, Josemar, eu disse, não, eu não quero ser pastor. Eu quero ter a minha empresa e quero ajudar os pastores. Até porque eu conheci meu pai, assim, na vida pastoral, em momentos muito difíceis. Você sabe que a igreja hoje e a igreja 50 anos atrás, os pastores andavam de bicicletas. Exatamente. Andavam Essa era de uma das perguntas que eu queria falar para o senhor. Exatamente. Pro senhor, pastor. Quando tinha bicicleta. Imagina a diferença da igreja, do pastoreio mesmo, da função do pastor, do ministério do pastor, e até mesmo dos membros, todos ali, não só do ministério do pastor, mas do diácono, né, dos evangelistas, tudo. Porque era uma época que se atendia à irmandade, de bicicleta, a cavalo, de charrete. Exatamente. Né? As estradas eram precárias, era uma A dificuldade. pé, muitos lugares andando a pé, que nem bicicleta não tinha. Aquela dificuldade. Exatamente. Hoje tem carros, aviões e tudo aí, né? Então o senhor hoje vive numa... Outro mundo. Mas o senhor presenciou o teu pai Vivendo isso, passando por isso. Meu pai, a igreja foi ter o seu primeiro veículo em 70, mais ou menos. Eu sou de 65, então 5 anos de idade que meu pai foi conhecer um carrinho. Mas antes, meu pai andando de bicicleta, andando de carona com outros que já, quem sabe, e mais... atendendo a irmandade. E atendendo a irmandade. Sempre em prol da irmandade, né? Isso independente da hora. Porque eram momentos, às vezes, de madrugada, meu pai era acordado para poder socorrer alguma pessoa que estava muito doente e precisava até auxiliar para levar no médico. A vida pastoral é uma vida sacerdotal mesmo. É uma vida que nem médico. É uma missão. Essas determinações que o teu pai tinha naquela época, Sim. que tinha que levantar de madrugada, às vezes auxiliar. Hoje... Ainda Para acontece. a gente fazer uma analogia hoje, existem essas emergências, o pastor ele está à disposição das ovelhas? É Com isso? certeza. Assim como Jesus disse que o bom pastor, que é ele, que é Cristo. Ele é o bom pastor. Cristo é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E foi ele que foi para o Calvário, que deixou a glória e foi para o sacrifício. Ele deixou uma lição para nós. Como pastores, precisamos entender a missão que nos é dada. É uma missão de sacrifício e nem só jardins. Você vai pisar em gramas, mas você vai também pisar em espinhos. Hoje, mudou-se um pouco a forma dessa urgência. Sabe o que é hoje a urgência que muitas das vezes nós somos acordados de madrugada? Não é para um socorro médico hospitalar que as pessoas precisam ir para uma UPA, para um pronto-socorro. Porque hoje tem aí o SAMU, o SIAT.
mudou. O que você muitas das vezes é acordado? Pastor, ore por mim porque já é 2 da manhã, eu não consigo dormir, uma ansiedade tremenda. Pastor, é o seguinte, pastor, desculpa ligar esta hora, mas eu precisava que o senhor fizesse uma visita para mim agora. É meia-noite, é 1 da manhã, porque aqui em casa tá para acontecer uma tragédia. Meu marido chegou embriagado, já veio para cima comigo com faca. Eu não sei se eu chamo a polícia. Então eu pensei em chamar o senhor. O senhor vinha aqui fazer uma oração, repreender esses espíritos malignos aqui que está envolvendo ele ou ela. Meu Deus. Ambos. Ambos. Então, assim, hoje a questão é espiritual. É uma fome da alma. Porque, fazendo assim, tipo uma comparação, né? Um paralelo do tempo do teu pai, né? As necessidades eram mais físicas, né? Física. As necessidades eram mais prontas na questão material. Material. Hoje, a questão material, ela existe, né? Não vamos Mas mas ela existe com mais moderação, né? Mais moderada. Isso. Agora, as questões espirituais, elas hoje, elas são... Crescentes. É muito crescente. Imagina na época, pastor, sabe o que eu fico pensando? Na época lá do teu papai, a Irmandade estava na igreja. Não tinha celular dentro da igreja, né? Não, ninguém conhecia isso. Não tinha celular. Até telefone em casa era raro. Quem tinha um telefone custava mais caro que um carro. Imagine hoje, na era da informação. Nós temos tantas informações. E eu vi outro dia, chegou para mim no meu telefone celular também, uma imagem e eu fiquei pensando naquilo, pastor. Porque, veja só, o celular, ele uniu as pessoas de longe. Isso. De longe. Né? Eu quero falar com um parente meu que está lá em outro estado, em outro lugar, em outra cidade, está longe. Eu consigo falar com ele instantâneo, né? Um tempo muito rápido. Exatamente. Né? Instantâneo, eu consigo falar com ele. E, às vezes, aquele parente que está do meu lado, eu não converso. Exatamente. Vai criando um vazio, pastor, vai criando uma dificuldade. Né? E eu creio que isso dentro da igreja exista também. A tecnologia hoje tem um lado muito bom, mas tem o lado que veio para separar as famílias do diálogo. Hoje, as famílias antigamente se reuniam na mesa para o almoço, para um café, e ali o pai e a mãe tinham aquele momento até para conversar no primeiro período, como é que foi essa manhã, como é que foi a escola, como é que foi o trabalho, o que você precisa, o que você não precisa. Ali tinha um diálogo familiar, que depois todo mundo saía para enfrentar a tarde e a noite. Hoje não existe mais isso. Hoje, o celular roubou esse tempo do diálogo familiar. Hoje você está na sala com 4, 5 filhos. Olha aí. E todos eles conectados e às vezes do teu lado, mas fala com você através da mensagem. Todos conectados, cada um num celular. Cada um. Trazendo isso para o espiritual, pastor. Trazendo isso para o espiritual. Houve uma dificuldade espiritualmente falando, pastor, porque o convívio com a família, essa junção com a família é essencial na questão espiritual. Né? É o princípio. No entendimento, né? A família é a base. É a base do crescimento, tanto material como espiritual. Se hoje não tem relacionamento na família, a sociedade é a extensão da família. A sociedade também virou robô, porque não tem mais relacionamento, não tem mais conversa. Você já não tem mais aquele tempo de ligar para o teu amigo, conversar com ele, sentir a voz dele, o que realmente está acontecendo. E acaba o dia, você só na máquina. Então as pessoas hoje estão vivendo robotizadas. É como uma máquina. Infelizmente, o ser humano hoje, para muitos, virou um objeto. E isso dentro da igreja, quando a gente traz para a igreja isso, pode trazer até prejuízos, né? Espiritualmente, né, pastor? Traz prejuízos espiritualmente, né? Josimar, você analisa que Deus fez o homem
para este homem ser um adorador e ter um diálogo com ele. A Bíblia diz que Deus, todos os dias, pelas manhã e pela tarde, ele chegava no Éden para conversar com Adão. Deus tinha prazer da conversa, do diálogo. Então, se é uma coisa que Deus quer que as famílias tenham, é relacionamento. Hoje, o pai se esfriou de uma distância tão grande com os filhos, que os filhos, às vezes, têm até medo de ter alguma conversa necessária com os pais. Os pais hoje, na maioria das famílias, se tornou apenas um suporte para a finança. Exato. Pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo, me arruma isso, me arruma aquilo. Mas não tem mais aquela conversa, família, de pai para filho, para ele sentir o aconchego do amor, do carinho. Então, tudo isso está se esvaziando. Na verdade, é um conjunto, né, pastor? É um conjunto de coisas que tem que acontecer dentro O materialismo foi tomando conta. É isso. Então, eu peço a Deus, todos os dias, sabedoria para trazer às nossas famílias essa reflexão, esse momento de repensar, como família, o que realmente Deus quer de nós. Porque a vida passa muito rápida. Quando você pensa que está, já não está mais. Então, eu acho que essa pandemia que veio aí no mundo, ela trouxe muitas lições. E essas lições, ela conseguiu fazer o mundo parar, todo mundo parar e colocar a família dentro de casa e dizer, eu quero um retorno, um recomeço de vida. Eu quero novamente que haja nesse matrimônio, nessa família, um relacionamento verdadeiro que não estava tendo. Estava se perdendo, né? Estava se perdendo. Mediante essas informações, pastor, que nós estamos debatendo aqui, esse membro, quando ele vai subindo dentro da igreja, que ele vai alcançando posições, ele vai alcançando ministeriais dentro da igreja, até ele chegar a pastor, ele já vem tendo essa base, ele já vem nesses estudos bíblicos, já vem tendo essa diferença, e ele já vai conseguindo lidar com isso, com essas questões todas da tecnologia, com o próprio fiel, com o próprio membro, ele já vai sendo preparado para isso, pastor? Corretamente. Nas escolas teológicas nossas, nos cursos teológicos, você prepara a pessoa a como relacionar com 5, com 10, com 1000 pessoas. Como que é esse relacionamento? O que você precisa construir dentro do teu lar? A própria Bíblia diz que aquele que não consegue administrar o seu lar, como vai administrar as coisas de Deus? Então, a primeira igreja, Josimar, que você assume como pastor é o teu lar. Você precisa edificar esta igreja, que é o teu lar, para depois ir apacentar a igreja de Cristo, que são muitos lares que vão depender de uma orientação tua, de um direcionamento. Então, nós somos preparados, quando o pastor, que é o líder da igreja, ele percebe nesse membro que esse membro tem uma vocação, tem uma chamada de Deus para uma missão na terra, nós já começamos a motivar. Rapaz, vai para a escola teológica, vai estudar, vai conhecer o que a Bíblia quer revelar para a humanidade, para lá na frente você estar capacitado para estar diante do povo, para poder fazer o que Salomão pediu para Deus. A Bíblia diz que Salomão, quando começou a reinar, ele viu que era muito mais difícil do que estava na sombra do seu pai Davi. Quando o rei Davi está nos últimos momentos de vida e dá todos os conselhos a Salomão, ele
disse para Salomão, ó, seja forte, hein? Seja homem, porque você vai administrar sobre um grande povo. E Salomão, quando começou a reinar, Salomão, um dia, ele procurou, num momento de sacrifício que ele prestou a Deus, a Bíblia diz que naquela noite, Deus apareceu para Salomão numa visão e fez uma pergunta para Salomão que todo homem gostaria de receber de Deus uma pergunta como essa. Deus disse a Salomão, Salomão, pede o que tu queres, que eu te darei. Veja que pergunta do Ser Supremo, do Todo-Poderoso, falar para um homem. Quem sabe hoje, se nós tivéssemos essa oportunidade, Josimar, quem sabe qual seria a sua pergunta, como na área de medicina que você está, de farmacêutico. Deus, eu não aguento mais ver tanto sofrimento na Terra. Dá uma solução nessa questão saúde. Eu gostaria de ter uma solução nisso. Quem sabe a tua pergunta seria nessa área. Salomão, como rei, começando o seu reinado e ainda tendo muitos inimigos no reino, ele não pediu para Deus longevidade, não pediu a morte dos inimigos, não pediu prosperidade, não. Nada disso. Ele disse, Deus, eu só quero duas coisas. Eu quero sabedoria e conhecimento para entrar e sair diante do povo. Esse tão grande povo que tu me colocaste sobre o domínio deles. Que sabedoria. E Deus hein? deu para ele Meu Deus. sabedoria, conhecimento. Foi o homem mais próspero, foi o rei mais sábio, foi o rei que mais prosperou em Israel. É saber pedir a Deus a coisa certa na hora certa, Josimar. O pedido dele foi agradável aos olhos de aos Deus. olhos de Deus, foi agradável. Diz uma coisa, pastor Isaías. Aqui em Foz do Iguaçu, aqui na região de Foz do Iguaçu, o senhor diz que tem 60 igrejas. 60. O senhor preside sobre 60 igrejas. Quantos membros são? Nós estamos aqui entre 12 mil a 15 mil membros hoje. Entre membros e congregados, deve chegar a uns 15 mil hoje. Uns 15 mil. Só pastores, só membros, obreiros que nós chamamos. Obreiros. Diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores, temos quase 1.000 hoje. Aqui dentro da cidade. Aqui na nossa região. E assim, como o senhor foi presidente, foi o primeiro vice-presidente das Assembleias de Deus no estado do Paraná, estendendo assim para o estado do Paraná, não sei se o senhor... Deixa eu só melhorar para você entender. Hoje eu estou já no 3º mandato como primeiro vice-presidente da convenção. Hoje. Mandatos eram de 3 anos e por último agora 4 anos. Então já venho para o 3º mandato como primeiro vice-presidente. A nossa igreja hoje no estado do Paraná, ela tem aproximadamente 1 milhão de membros. Temos 5.000 templos e temos mais ou menos 8.000 pastores e evangelistas no estado do Paraná. Que benção, hein, pastor? Que benção. E a nossa igreja, a nível nacional, nós somos hoje uma igreja centenária, onde completamos este ano 113 anos de fundação das Assembleias de Deus no Brasil e temos aproximadamente, parece que o último censo deu 15 milhões de assembleanos, né, no Brasil. 15 milhões de assembleanos no Brasil. Que maravilha, pastor. E me diz uma coisa, pastor. As igrejas, a Assembleia de Deus, elas trabalham, tem alguma ação social? Fazem algum tipo de ação social? Aqui, vamos falar da nossa região aqui. Foz do Iguaçu. De Foz do Iguaçu. Sim. Né? Foz do Iguaçu. Ela está envolvida com algum tipo de ação social? Está envolvida com algum atendimento ao mais necessitado? Então, como é que funciona isso? Só para você ter uma ideia, Josimar,
A nossa igreja aqui em Foz do Iguaçu, ela atende mais ou menos 1.000 famílias todo mês, com cestas básicas, às vezes até ajuda para pagar água, para pagar luz, comprar remédios, mercado, dependendo da situação da família que está passando por um momento de desemprego, por problemas de doença. Então, a nossa igreja não é aquela igreja da mídia, que pega uma cesta básica e vai para a mídia. Não, nós somos aquela igreja que trabalha que nem formiguinha. E também faz parte da parte que está lá escrita na Bíblia. Que é a tua mão direita. A esquerda não precisa saber. A esquerda não precisa saber. Porque senão é fácil eu pegar uma cesta básica aí e eu ir num lugar, entregar uma cesta básica e tirar uma selfie junto com o necessitado aqui, né? Exatamente. Vou lá, entrego uma Faz cesta aquela básica. publicidade, aquele barulho. Já faço o meu show, né? Vamos dizer, eu Isso. faço o meu show. Então, nós atendemos hoje e essas contribuições da própria membresia da igreja, que todo mês traz num dos nossos cultos, um traz na cesta básica, outro traz 2, outro dá 5. E nós, hoje, em Foz do Iguaçu, nós atendemos uma média de 1.000 cestas básicas todos os meses. E esse fruto é dado ali de dentro da Irmandade. Dentro da Irmandade, de dentro da nossa comunidade evangélica. Nós não saímos pedindo para prefeito, para dinheiro público, nada. É contribuição dos membros da igreja. Membros da igreja. Para o Rio Grande do Sul, foi feita alguma ação, pastor? Aqui da nossa região aqui de Foz do Iguaçu, lá não só para os membros da igreja, né, do Rio Grande do Sul, ou enfim, algo foi feito social? Só para você ter uma ideia, só de Foz do Iguaçu, aqui da nossa igreja, saiu 2 carretas de alimentos, roupas, calçados, e saiu a 3ª carreta só de água. Olha aí, rapaz. Nós compramos ali da água Itaipu, uma carreta fechada, saiu direto para o Rio Grande do Sul. Fora isso, muitos membros levaram as contribuições nos postos do Corpo de Bombeiro, onde estava sendo arrecadado, que foram diretamente via governo para o Estado. E nós mandamos essas 3 carretas praticamente direcionadas para ajudar também, porque nessa hora não tem o evangélico, não tem o católico, não tem o espírita, não tem o macumbeiro, não tem o feiticeiro. Nessa hora tem o ser humano. E nós não escolhemos a religião. Nós partimos para a necessidade do ser humano. E fizemos isso com muita alegria. Como Deus manda a chuva, né, pastor? Para a gente fazer uma analogia assim. Deus manda a chuva para os bons, manda para os maus também. Manda para todos, né? Manda para todos. Né? Então, a chuva é a benção de Deus. Para todos. A benção de Deus é para todos, né? Esse trabalho é maravilhoso, pastor. Exatamente. Esse trabalho é maravilhoso. E principalmente que esse trabalho é feito em oculto. Exatamente. O que é mais bonito, pastor, é que esse trabalho é feito em oculto. Você pode ver que não fizemos publicidade dessas carretas saindo aqui de Foz do Iguaçu. De forma nenhuma, né? Não. Divulgamos, sim, dentro da membresia para eles saberem que eles estavam... Aquilo que eles trouxeram teve um destino. Teve um destino. Chegou lá, fotografaram, mandaram aqui, mas nós colocamos dentro do grupo interno. Não fizemos nenhuma publicidade fora. Que maravilha, pastor. Aí como manda as escrituras, né? Como manda a Bíblia. E, pastor, um outro assunto também que nós não poderíamos deixar de discutir aqui, de colocar aqui. Qual que é a orientação? Nós estamos agora num ano político. Correto. Nós estamos num ano político. Nós não podemos deixar de... Eu sei que não se mistura política com o lado espiritual. As coisas são um pouco diferentes. Mas, enfim, esse assunto tem que ser abordado. Exato. Qual que é a orientação da igreja em relação aos políticos? Qual que é a orientação? Veja bem, nós estamos vivendo um momento muito tenso. Polarizado, né? Polarizado no mundo, né? No mundo. Vemos agora os Estados Unidos aí, o maior problemão, né? Essa dificuldade toda aí. Então, assim, nós no Brasil, nós tentamos colocar o nosso povo
aquilo que Deus manda fazer. Existem 10 mandamentos. E um dos mandamentos, dentre esses 10, o próprio Deus diz assim, não matarás. Quando ele fala não matarás, ele está dizendo, você não tem a prerrogativa de tirar a vida de ninguém. Então, hoje, a nossa orientação para o nosso povo é dizer assim, ó, veja bem os candidatos que estão aí, aqueles que apoiam o aborto, que quer matar a criança, porque o aborto é um tema muito polêmico no Brasil. Polêmico. Não, porque eu vou abortar por isso, por aquilo, por deixa de ser. Bom, na questão medicina, quando precisa tirar uma criança, nós não somos também ignorantes de lutar contra a medicina. O que nós não queremos é descumprir os mandamentos bíblicos. Quando Deus diz para nós, não matarás, eu não vou falar que eu sou a favor do aborto. E também não vou apoiar um candidato que está dizendo, eu apoio o aborto. Não interessa se é de 1 mês, 5 meses, 6 meses, tira. Não, eu sou a favor da vida. A orientação é sobre os princípios que estão dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. Agora, não seguindo assim, eu chego lá e falo, fulano, você vai votar nesse, fulano naquele, votar... Não, a orientação é o que está escrito. Tanto é que nós, nesses últimos 60 dias, nós recebemos aqui uns 4, 5 pré-candidatos a prefeito dessa cidade, que estão pleiteando. Nós abrimos as portas para eles, numa reunião de liderança, para ouvir os seus projetos, ouvir os seus pensamentos. Então, nós não estamos com esse slogan, portas abertas. Maravilha. Por quê? Porque nós não sabemos o que Deus tem para esta cidade. Então, nós jamais vamos fechar a porta para aqueles que nos procuraram, Josimar. Não vamos saindo correr atrás. Sim. Mas aqueles que bater na nossa porta, pastor, eu gostaria de ter uma oportunidade para falar com os seus líderes, visitar as suas igrejas, nós não vamos fechar a porta para ninguém. Que maravilha, que maravilha. Nós queremos que prevaleça a soberania de Deus nessa cidade, porque Foz precisa. Foz precisa e Foz merece, pastor. Eu, em vários episódios aqui, eu já disse, eu nasci aqui em Foz do Iguaçu. Eu moro aqui em Foz do Iguaçu até hoje. Meu filho nasceu aqui em Foz do Iguaçu. Hoje é casado. Minha nora nasceu aqui em Foz do Iguaçu. Minha esposa veio para cá criança, pequenininha. Então, assim, nós temos um amor por essa cidade, pastor. Um amor por essa cidade gigantesco. Eu sou cidadão iguaçuense, porque há 10 anos atrás recebi o título de cidadão honorário dessa cidade. Olha aí, que maravilha. Então, assim, eu tenho um carinho. É a minha 40 anos nessa cidade, então praticamente a minha vida é Foz do Iguaçu, essa fronteira. Sem falar, Josimar, da extensão da nossa igreja, tanto aqui no Paraguai quanto na Argentina. Nós temos muitos membros, muitos templos construídos na Argentina, como temos no Paraguai. É uma igreja missioneira. É a nossa tríplice fronteira, né? A nossa região aqui, pessoal, é uma região maravilhosa. A nossa região aqui é tríplice fronteira, que é feita em Foz do Iguaçu. Que lugar que você... É muito difícil. Eu não imagino um outro lugar, pastor. Você chegar que você tem acesso a um país, em menos de 30 quilômetros você tem acesso a outro país, Exatamente. E depois de 30 quilômetros você tem acesso a outro país. Nós aqui somos privilegiados. Pessoal, falando em privilégio, eu tive o privilégio de conhecer a Odonto Morumbi. Eu tive o privilégio de conhecer. Estou nesse assunto aqui junto com o pastor, está maravilhoso, mas eu não posso deixar de falar. Eu tive o privilégio de conhecer a Odonto Morumbi. Estive lá, conheci a clínica, conheci as pessoas, conheci os profissionais, conheci todos que trabalham lá, tomei o cafezinho, tomei o chazinho lá, fui atendido, uma clínica maravilhosa, uma clínica que está à disposição da sociedade com serviço de qualidade. É difícil a gente encontrar, né, pastor? É difícil a gente encontrar alguém com serviço de qualidade e com preço bom. Né? Os profissionais de qualidade.
o serviço de qualidade, com preço bom, com uma clínica agradável. Fiquei muito feliz de conhecer o Odonto Morumbi. E eu recomendo para você. Odonto Morumbi, você precisou ir dar um trato no visual, precisou de restaurações, precisou de um aparelho ortodôntico, precisou de um endodontista, precisou de problemas aí diversos, fazer um canal, ou fazer só uma simples limpeza, procura o Odonto Morumbi. Chega no Odonto Morumbi e fala que você viu aqui do podcast. Se você chegar no Odonto Morumbi e falar que você está indo, porque você viu aqui no Wordcast, aqui com o Josimar, aqui junto com o pastor Isaías, você vai ganhar um baita de um desconto lá. Pode chegar lá e falar do Wordcast, fala de mim. Você vai ganhar um baita de um desconto. Porque eu tive lá e falei, eu vou falar de vocês, mas por favor, quando o pessoal chegar aqui, dá um desconto pro pessoal e atenda melhor do que eu. Tá bom? Então, com certeza, o atendimento lá é maravilhoso. Não perca tempo, pessoal. Precisou de odontologia, uma clínica Odonto Morumbi. Esse é o nome. Gravem lá no coração. Pastor Isaías, fico muito feliz do senhor ter aceitado esse convite, de estar conosco aqui, pastor Isaías. E o senhor nos disse aí no começo que a igreja tá em construção, né? A sede está em construção. Tive lá, pude ver que o lugar vai ficar maravilhoso. E um grande templo. Um grande templo a favor de Foz do Iguaçu. Nós poderemos fazer grandes eventos nessa cidade, porque teremos um auditório praticamente para quase 4.000 pessoas assentadas, um lugar climatizado, um lugar especial que o povo de Foz do Iguaçu merece. Que maravilha. Pastor, uma pergunta aqui para o senhor, que para nossa audiência, Sim. Quem pode ir lá participar dos cultos? São só os membros? Quem pode ir lá participar dos cultos? São só pessoas credenciadas? São só pessoas batizadas? São só pessoas de uma classe social ou de outra? Diz para nós aqui, só pode olhar para aquela câmera ali, essa aqui, ó, e dizer para nós assim, quais são as pessoas que podem procurar a Assembleia de Deus com esses 60 templos que nós temos aqui na nossa região? Quais são as pessoas que podem procurar? Você é o meu convidado, independente da religião que você pertence, do credo, da sua cor, da sua profissão, independente daquilo que você faz, você é muito bem-vindo à nossa Igreja Assembleia de Deus, que ela é conhecida como a Igreja da Família. Lá nós cuidamos da sua criança no maternal. A criança tem o seu culto, onde elas vão adorar a Deus, os adolescentes, os jovens, os nossos irmãos e irmãs, até a terceira idade tem os seus departamentos, que nós procuramos investir nos profissionais da área, que eles falam a língua da criança e falam a língua do idoso. Então, todos, não tem cor, como que eu disse, e não tem nacionalidade. A nossa igreja está de portas abertas para receber você nos nossos... Domingo, por exemplo, que é mais fácil para você, aqui no Templo Central começa início às 18 horas até às 20 horas o nosso culto de adoração a Deus, que é o culto da família. Nos bairros começa às 19 horas até às 21 horas. Terça, quinta, sábado e domingo. Você tem oportunidade, Josimar, de levar a família e adorar a Deus. Que maravilha, pastor Isaías, que maravilha. Então, não tem, pode ser qualquer, nesses horários, nesses dias, as portas da igreja... Qualquer classe de pessoas. As portas da igreja vão estar abertas. Inclusive, Josimar, nós fazemos à noite, geralmente todos os domingos à noite, uma oração específica para os empresários dessa cidade. Olha só. Nós oramos para que eles possam cada dia mais crescer as suas empresas para gerar empregos. Nós não queremos ver os nossos filhos indo embora de Foz do Iguaçu, procurar serviço em Cascavel, Londrina, Maringá. Não, que Deus dê a vocês a sabedoria de crescer as empresas, porque vão gerar empregos e esse dinheiro vai ficar em Foz do Iguaçu e a nossa cidade cada dia mais rica e abençoada.
Que maravilha, maravilha. É isso mesmo, pastor. Falando em cidade rica e abençoada, que é a nossa cidade aqui em Foz do Iguaçu, queria falar para vocês sobre as farmácias Preço Justo. Não posso deixar de falar sobre as farmácias Preço Justo, né? Farmácia Preço Justo é nossa. Por isso que eu sempre falo, farmácia Preço Justo é nossa. É aqui de Foz, é as amarelinhas. Você chega lá, tá várias... Aqui em Foz do Iguaçu são 28 lojas em Foz do Iguaçu e região aqui. Depois tem Medianeira, depois tem Céu Azul, depois tem Missal, depois tem outros lugares, Dois Vizinhos, Cascavel. Vários lugares tem farmácia Preço Justo para atender a população da melhor forma possível. Tem a tua receita, precisa, farmácias Preço Justo. Sempre vai ter uma pertinho de você. Tá Ô, bom? Josimar, não é por acaso que vocês colocaram justo, né? Vocês procuram fazer justiça no preço. Exatamente, pastor. Exatamente, pastor Isaías. Quando a gente fala farmácia Preço Justo, porque tudo é bom e até o preço é justo. Olha aí. Muito bom, gostei. O nome foi... O nome é um ponto principal, pastor. Correta. Porque às vezes a gente está com o nosso dinheirinho no bolso. Meu Deus, eu quero ir para o lugar que o preço é justo. Isso. Para o lugar que o preço é bom. Farmácias Preço Justo. Você nunca vai se arrepender. Apoio essa ideia, colaboro com essa publicidade aí. Que maravilha, pastor, que maravilha. Estou muito feliz hoje por o senhor estar aqui, pastor. A hora passa muito rápido. Verdade. A hora passa muito rápido. E eu queria agradecer o senhor de Eu coração. Agradecer o senhor de coração por essa entrevista, por essa conversa nossa aqui. Poderíamos ficar aqui conversando pelo menos mais umas 3 horas. Com certeza. Porque teria teríamos assunto. Muito assunto para a gente falar. Mas aí o pastor Isaías, presidente das Assembleias de Deus Ministério e Missão, na região de Foz do Iguaçu, deixou o recado, pessoal. Deixou o recado. A igreja sempre está de portas abertas para receber. Vai lá, faz uma visita, conversa, procure entender um pouco mais. Você vai ver que Deus está bem pertinho de nós. Basta nós levantarmos um dedo. Deus está bem pertinho. Pastor Isaías, Deus que abençoe o senhor. Deus que abençoe tua família. Tem um filho teu que é pastor também, né? Sim, o Júnior. O Júnior. Pastor aqui no Jardim América. Olha aí. Também advogado, que tem ajudado, dentro do possível, a comunidade, as famílias, dentro das suas necessidades. Que maravilha. Sempre somando, né? Pastor, que o senhor abençoe do teu trabalho, que o senhor abençoe tua família, tua casa, que abençoe o teu pastoreio. Amém. Que o senhor abençoe essas igrejas, que o senhor abençoe esse povo aí servindo a Deus, louvando a Deus, com a intenção de um dia receber uma glória, né? Com certeza. Louvado seja Deus. Estamos muito felizes, muito contentes. Agradeço ao senhor, pastor. E sempre que puder, dá uma passadinha por aqui. Será um prazer. Com nós, bater um papo com nós aqui, nós vamos agradecer. E a nossa audiência maravilhosa, muito obrigado por essa audiência. Pessoal, entra, de novo eu falo, entra lá nas nossas mídias sociais, lá, YouTube, Instagram, Facebook, e ativa o sininho. O importante é quando você entra lá no YouTube, assista o vídeo, segue lá no YouTube e ativa o sininho. Quando você ativa o sininho, todas as novidades, todos os vídeos já aparecem para você automaticamente, tá bom? Não só esse vídeo maravilhoso aqui com o pastor Isaías, mas todos os vídeos vão aparecer para você, tá bom? Muito obrigado, pastor Isaías. Deixo só uma reflexão para o teu público. Claro, pode falar aqui, pastor. Quando você ver, sentir que todas as portas estão fechadas para você, olha para cima. Deus sempre estará com a porta aberta para te receber. Pense nisso. Louvado seja Deus. Aí está o recado. Deus abençoe, pastor, todos. Deus abençoe essa audiência maravilhosa. Deus abençoe a todos nós. Amém.